Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir isso aqui, então bom período para você. Bom período. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Fora do CuboCast. Fora do CuboCast. Temos um convidado hoje para falar de um assunto que muitos de vocês não conhecem, não sabem. Eu mesmo já tô com o meu bloco de notas, minha canetinha aqui para anotar, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje e um assunto que quase ninguém fala, né, Guga? Que a aplicabilidade dele para a construção civil é gigante, não é falado, né? E o Douglas, que é o nosso convidado, vai explicar aqui hoje, depois com calma. Mas é uma possibilidade de abertura de mercado para vocês, muito boa se vocês souberem usar o que ele vai ensinar aqui, tá? Mas antes disso, né, Denise, vamos agradecer os nossos patrocinadores do Fora do CuboCast. Lembrando sempre que temos aqui Casaro Home. É Casaro Home ou só Casaro? Casaro. A loja fantástica que tem em Maringá, focada em produtos de cozinha, sendo bem simplista, né? Cozinha e produtos para casa. Eles que fornecem aqui para deixar nossa mesa linda, com copo, com xícara, com café, com taça e tudo mais. A Ostelato, uma indústria de uma marcenaria, que é uma indústria, né? Quando fala marcenaria, acho que é algo pequeno, né, Denise? Não, na verdade, é gigante. São mais de 4.000 metros de parque fabril, uma qualidade excelente. E a VHS Eletro. A Ostelato, você não falou o nome. Não falei o nome? Não. Me perdoe. Então, Falou? Ostelato Marcenaria, se eu não falei, me perdoe. E VHS Eletro, que é uma loja especialista em eletros, lava-louça, fogão, geladeira, tudo nacional que importado, tudo que especiais. você precisa para equipar a sua casa. São 3 patrocinadores do Fora do CuboCast e também parceiros do Arquitetura ao Cubo, né? Isso aí. São empresas independentes, óbvio, mas nesse caso os 3 são parceiros dos 2. E para quem chegou aqui pela primeira vez, a Arquitetura ao Cubo é o nosso escritório de arquitetura. Bem Nós temos lembrado. esse projeto, que é o projeto Fora do Cubo, que é um projeto onde a gente compartilha nosso conhecimento, onde a gente traz discussões aí sobre gestão, sobre o mercado, sobre arquitetura também, né? E é isso aí. Vamos lá, Guga. E aí, Denise, pra gente não esquecer mais, porque a gente já esquece e é cobrado toda vez. A gente só fala no final. Você está aqui. Curta, por favor, o nosso vídeo. Gente, é só um joinha. Só apertar o botãozinho. A gente não tá pedindo muita coisa. Exato. Compartilha com um amiguinho que precisa aprender sobre o que está sendo falado aqui. Comenta no chat, comenta depois, deixa um oi. Xinga, não tem problema, xinga a gente. Também é legal receber xingamento, é onde a gente mais cresce, mais aprende. Dá engajamento. E o ponto principal, tem mais vídeos no canal, está na aba ao vivo, não sei aonde que fica aqui, mas a aba ao vivo tem vários vídeos, vários temas, vários entrevistados, tem muita coisa boa. Estude, use este canal para estudar. Então, sem mais delongas, estamos aqui com meu amigo Douglas Kuklo Ogawa. Vou ler aqui o descritivo de quem é você, enviado por você mesmo. Ah, que bom. Então, se você... você achou que eu ia falar quem é você? Já tô sabendo que é um cara multifunções. Multifunção. É um bom zagueiro, inclusive. Não tá aqui, mas eu Mais vou ou colocar. mais ou menos. Deixa eu te elogiar, Tá cara. bom, beleza. Então, Nunca me elogiou. zagueiro. Primeira vez que eu recebo um elogio do meu futebol pelo Guga aqui. Olha, ao vivo, está Vou compartilhar. registrado. Esse recorte eu quero pra pôr no grupo do futebol lá do clube. Nossa, você vai... Eu queria Eu não esse tinha recorte. pensado nisso, cara. Agora você vai Agora usar minhas lascou, palavras já no nosso grupo de futebol. Já era, depois eu Vai vou pegar virar esse recorte figurinha. aqui. João, corta essa parte pra mim. Então vamos lá. Douglas Kuklo Ogawa, empresário e consultor imobiliário. Isso é o que você é hoje, né? Atua nas soluções e investimentos com o planejamento de investimentos e imóveis através de consórcio. Perfeito. Especialista em alavancagem patrimonial, e essa é a parte mais legal que nós vamos discutir lá na frente. E olha só, gente, ele é formado em educação física. Nada a ver com o que atua hoje. Vai ser um dos temas que nós vamos conversar. Pós-graduado em administração de empresas, educador físico, pós-graduado em administração de empresas. Olha que interessante. MBA em marketing e gestão de pessoas. E também é sócio da academia de judô Celso Ogawa, onde ele nasceu dentro de um tatame e qual dedicou a sua vida como atleta. Exato. Então, cara, você é uma metamorfose. Um pouquinho. Excelente.
Já rodamos bastante, por mais que não seja um cara muito velho, tô com 30 anos, mas já rodamos um pouquinho aí o mercado. Rodou. Né? Então deixa eu te pedir um favor. Gira a ampulheta aí pra nós, por favor. Tem 1 hora aproximadamente. Tem 1 hora, na verdade, a ampulheta. Show. Não precisa ficar preocupado, se passar não tem problema, é mais pra gente se nortear. Bora. Douglas, pra gente começar, como que você passou por tanta coisa diferente, ramos diferentes, nichos diferentes, situações diferentes, com 30 anos, que você falou. Sim. Que a chavinha aqui dentro do Douglas que fez você passar por essas situações? Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer o convite de vocês pela participação aqui, poder representar nosso escritório, nossa empresa, também eu, quando pessoa física, nosso trabalho, poder ter citado aqui as Soluções de Investimentos, ajudou Celso Gal, que é a empresa que eu sou sócio com meu pai, é um prazer estar aqui e espero contribuir. E respondendo a tua pergunta, Guga, e acho que é um ponto-chave aqui do podcast, né? Quando a gente estava conversando aqui antes de começar, essa ideia de mentalidade de negócios, né? Eu nunca me tive preso eu vou fazer algo, eu tenho que ser aquilo pro resto da minha vida. Isso sempre foi uma análise que eu tive. E uma coisa que eu me despertei durante a faculdade é assim, é natural que eu nasci no meio do tatame, no meio do esporte, meu pai formado em educação física e minha mãe formada em educação física. Tínhamos uma academia grande, tínhamos tudo, musculação, ginástica, enfim. Era meio difícil eu não ir para essa área, Sim. né? Sim. E aí, durante até os meus 24 anos, 23, 24 anos, eu tentei ser atleta. Até ali aos 18, 19, recebi convites para treinar fora e tudo mais, de Maringá. Acabei não seguindo nesse fluxo. Mas quando eu entrei na faculdade, com 18 anos aproximadamente, a ideia era muito clara. Eu falei, eu vou ter que trabalhar com judô. Não tem outra coisa para fazer a minha vida. Inclusive, Vou ter que trabalhar com pra judô. quem não é de Maringá, que tá assistindo essa live, gente, a academia de judô deles é a mais famosa, ela é... Hoje assim, nós somos a maior do respeitadíssima, Paraná. né? Maior do É, Paraná. sim, é Uhum. respeitadíssima. Sim. É assim, eu que não tenho filho no judô ainda, Uhum. já conheço e já sei Sim, que é a já melhor. deve ter ouvido falar. Sim, exato. enfim. Isso deve muito ao trabalho do meu pai, né? Um cara sensacional aí, em termos de em cima do tatame, ele é fantástico, Ele é. né? E só que durante ali já no primeiro ano de educação física, eu me despertei para um ponto e falei, cara, mas será que é isso aqui mesmo que eu quero? Já no primeiro ano. Só que daí eu falei assim, cara, eu já tô aqui, eu vou terminar, eu sempre fui meio um pouquinho nerd, então desde o meu primeiro ano na faculdade eu comecei a puxar a matéria, eu falei, deixa eu tentar terminar isso mais rápido, olha o pensamento do cara que era calouro, né? Comecei a puxar a matéria do quarto, terceiro ano, comecei a fazer umas coisas mais aceleradas, por muito pouco quase que eu não laureei, peguei uma DP, então por isso que eu não laureei ali a Ou educação seja, a física. galera se drogando e festando Exato, e você puxando matéria. exato. Não Excelente. que eu não bebia, não Não festava estou um julgando pouquinho ninguém. também. É, lógico. Ó, isso Não que eu- será usado contra você no grupo de WhatsApp através de Também, uma igual o figurinha. futebol. Ok. Vou pegar esse recorte Ótimo. aí. Só que uma coisa que eu comecei a identificar no mercado de educação física, que depois que eu vi que é um padrão nos mercados, e a gente até estava conversando sobre isso, é a falta da preparação de gestão das pessoas. E eu via isso muito forte na educação física. E eu atuando ali já como gerente na academia, junto com o meu pai, eu comecei a olhar para o mercado e falei, cara, falta muita profissionalização de gestão. O pessoal formava em educação física para ser personal trainer, para dar aula, para atuar como a gente chama, no piso de borracha. Operacional. né? Operacional. Só que aí o cara geralmente fala assim, pô, agora eu vou ter a minha academia. E aí o que o cara começava a sofrer? Com gestão de pessoas, com gestão de marketing, vendas, processos. E o cara não era Fluxo de longe de caixa, não preparado sabe nada. para isso. Longe. Alguma semelhança com a arquitetura aí, Exato. pessoal? Na verdade, eu observo que isso o médico relata, o Todos, dentista que cara. tem clínica relata, então é uma dor, digamos A faculdade que não comum. prepara o empresário. Empresário. Ponto. E ao detectar isso, eu falei, cara, mas peraí, isso daqui eu gosto, tô gostando desse trem aqui. Aí no segundo ano eu falei, cara, meu negócio é isso aqui, gestão. Comecei a olhar para marketing, vendas, aí no final do quarto ano, eram 4 anos de educação física, tava para me formar, eu cursei administração na UEM, fiz o vestibular, entrei, cursei por 3 anos, não cheguei a concluir, mas aí eu fui para pós-graduação, MBA, enfim, porque eu falei, não, meu negócio é a área de negócios. E aí nisso que nasceu uma empresa que eu tive, fui sócio com outras pessoas por 6, 7 anos, trabalhamos na área de gestão, marketing, vendas, consultoria de vendas, marketing digital, trabalhamos nisso, saí recentemente nos últimos 2 anos para atuar no escritório, a convite do pessoal das Soluções de Investimentos, mas assim, totalmente olhando e falando assim, cara, se eu ficar só no piso de borracha e atuar aqui, isso aqui não vai me dar o que eu quero, isso daqui não vai me levar aonde eu quero chegar. E foi ali que eu comecei a enxergar de uma maneira diferente o mundo dos negócios do mercado. Peraí, se eu ficar só atuando na educação física mesmo, eu não vou ter esse panorama, esse horizonte de ver negócios, de entender sobre gestão, marketing, processos, vendas. E é aqui que Oportunidades, eu né, vejo que tá o negócio, que tá o dinheiro, não só o dinheiro, mas o crescimento da vida como um todo. Sim, sim, sim.
Principalmente porque se você está ali focado no operacional, você não enxerga negócio, você não enxerga oportunidades, né? Muito difícil. Você tem que estar no tático ou no estratégico. Você não tem nem tempo Exato. pra isso. Você fica tomado pelo ciclo da demanda do dia a dia, né? Apaga do trabalho, incêndio. apaga Aham. incêndio, enfim, né? Então, eu vejo isso muito acontecer com amigos que vão abrir. Até hoje eu tenho muitos amigos da área da educação física, óbvio, é natural, Sim. que vão abrir academia. Eu falo, cara, pensa bem se você vai abrir. Porque você é um excelente personal trainer, mas será que você é um excelente gestor? Ou Hoje de manhã. arranja um sócio gestor. né? Exato. Hoje de manhã eu tava conversando até com um colega meu que tem uma box de crossfit aqui em Maringá. E ele me relatando, pedindo uma ajuda comercial sobre o processo de venda, porque ele tá precisando dobrar o número de alunos dele hoje na box de crossfit dele. E ele perguntando, cara, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? O que eu contrato? Como é que eu remunero? Como é que eu remunero um cara? Você vê que é um excelente profissional, dá uma aula fantástica, mas em termos de negócio o cara... Vou dar um exemplo aqui sobre gestão, né? De academias, que é a falta da gestão, do pensamento empreendedor. Sim. Eu estou numa academia, né? Aí o meu namorado queria mudar para a mesma academia que eu estou. Porém, ele tem um personal trainer e ele já paga lá, sei lá, R$800 pro personal, Sim. mas o quê? E a academia cobra R$500 pro personal Sim, uma taxa. vir. Ok. Como que ninguém nunca questionou isso? Por que cobra essa taxa? Porque toda academia cobra. Isso é uma discussão E as pessoas longa do vão. mercado do fitness. E as pessoas vão. Eu falei, gente, não seria mais. Vamos pensar em mentalidade empreendedora. Sim. Não seria mais negócio para academia? Pelo contrário. Olha, eu te pago demanda. uma comissão para cada aluno que você Exato. trouxer para malhar aqui. Aí Essa treta eles dono cobram de academia R$500 personal, ela é longa. pro viu? cara, Essa pro ela é cara antiga. vir. Não, ok, mas eu tô dando a minha visão Sim, aqui de como a gente não é empreendedora, de nenhum dos dois, nós empresária, eu não sou podemos, nenhum dos dois. E eu posso falar. Sim. Se eu fosse dono de uma academia, eu facilitaria o personal dentro da minha academia, Sim, porque sim. ele vai trazer mais alunos. Criar carteira. Esse cara, se ele vem pra essa academia, ele traz os 15, os 20 alunos que ele tem da outra pra cá, porque essa academia é melhor que aquela. Entende? Mas não, aí cobra R$500 pro cara. E aí, entende? Exato. Então. Isso daí é uma imaturidade ainda do Exato, mercado é uma e imaturidade. É natural. É uma falha nesse pensamento empreendedor, que é o Sim. que eu falo. Sim. E quando a pessoa está dentro do nicho, ela não enxerga, porque ela Exato. reproduz padrão. E na arquitetura não é Exato, diferente. Exato. E por isso que eu acho que é interessante esse projeto de vocês, que vocês trazem visões de pessoas de outros mercados. Exatamente. Por mais que eu tenha um nascimento no fitness, eu sempre fui da área de negócio. Fazem 10 anos que eu não atuo diretamente no fitness. A não ser na gestão ali da academia, Sim, junto com meu sim, pai. sim. Mas é gestão, é negócio. Eu olho mais número do que tatame, né? Então, vocês trazem essas visões de fora para olhar para o mercado da arquitetura, do design de interiores, e isso traz uma visão também global. E é legal também porque quem está assistindo a gente vê e compreende que, veja, essa dor é comum de todos os mercados. Muda o nicho, mas dor é a os mesma. problemas de gestão são os mesmos. cara. Exato. São os mesmos. Exato. Excelente, Douglas. E aí, vamos falar agora da história do Douglas. Passando do tatame, terminou atleta, 24 anos, você comentou ali. Por ali. Foi Coluna já não aguentava mais. judô, né? Pra quem ainda não relacionou, é judô e Certo. tal. Cara, você foi na sequência ali pro mercado de marketing digital, se eu não Exato. estiver falando bobagem, né? Exato. Uhum. Essa mudança de chave foi porque você já viu uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado novo. Exatamente. Que era uma dificuldade que existia. Na verdade, a gente nasceu atuando nessa Que nossa ano? empresa. Que ano que era isso? 2014, 15. Então o marketing aproximadamente. digital estava iniciando ali. Total. A gente era surfou Oceano também Azul. aquela etapa da pandemia, que querendo ou não, pro mercado de uma maneira geral foi ruim, Sim. mas pro mercado do digital, do foi marketing foi excelente, fantástico, é. foi muito bom. Fiz muitos negócios, muitos amigos, atuei em projetos fantásticos, né? Uhum. Mas foi olhando para o mercado de fitness, olhando ali onde a gente nasceu, atendendo academias, enfim, que a gente olhou e falou, cara, essas empresas precisam de ajuda aqui, elas têm dificuldade com isso. E por já estar envolvido ali, já ter conexões e network ali, a gente nasceu ali. Só que depois a gente começou a ampliar, justamente vendo que era a mesma dor que tinha uma clínica de um dentista. Um dos pontos-chave foi quando eu encontrei um amigo meu dentista aqui de Maringá, numa livraria, no shopping. E ele falou assim, Douglas, tudo bem? Cara, que lá que você tá fazendo lá pras academias e tal? Cara, você não faz lá pra minha clínica? Aí eu pensei e falei, posso. Por que não? Por que não? Por que Vamos não? ver. Já tô aqui. Já tô aqui, vamos ver. E aí a gente foi ampliando o leque de mercado, né? E isso a gente foi desenvolvendo até ali mais ou menos 2021, 2022, que foi quando ali em 2021 nós começamos a atender a Soluções Investimentos, que é a empresa ao qual estou dentro hoje, que trabalha com consórcio. Já fazia consórcio lá, já era amigo do João, do Gustavo, enfim.
E em 2022 surgiu a oportunidade de transição de sair da empresa onde eu estava e entrar exclusivamente para atender as soluções de investimentos. Não só para atender na área de marketing, mas hoje como atuando no mercado imobiliário, né? Que é um ponto que não está aqui para falar, mas o meu outro lado da família, que o lado japonês oriental Ogawa é do judô. Mas o lado Kúculo, aqui em Maringá, para quem não sabe, nós temos o lado da família da construção civil, construtor e tal, cara, do meu tio e etc, né? Dos meus primos, enfim. Então, sempre tive o pezinho também ali no não está diretamente imobiliário. ali, né? Mas você entende desse mercado, as dores e tudo mais. Completamente. E aí, o Douglas, então, que atuava no marketing digital, abriu a empresa de marketing digital porque percebeu a dor da galera do fitness. E aí, essa dor, novamente, replicou para as outras áreas, saúde, o pessoal aí da dentista, médico, até que você chegou no pessoal do consórcio. Sim, exatamente. A empresa estava bem, né? Não podemos achar que você largou o marketing digital porque a empresa estava mal. Tranquilo. Essa mudança de mentalidade de novo, cara, viu a possibilidade de trabalhar com a SI. Perfeito. O que te levou pela troca? Porque, repito, você estava ganhando dinheiro na outra empresa. Sim. O que foi a troca? Não vou negar, esse é um ponto verdadeiro, eu sou muito honesto para falar, e eu trabalho como comercial, sempre fui vendedor, então sou muito honesto para falar. Primeiro ponto, financeiro. Já no momento novo da minha vida, da minha família, casado, a gente começa a olhar para outras prioridades, planejando ter filho e tudo mais, e a gente começa a olhar para um outro ponto, você fala assim, cara, eu preciso ter uma estabilidade maior, eu preciso ter um ganho maior, porque a vida empreendedora, ela não é fácil. Não. Você tem mês, você tá bacana, tem mês você tem que tirar um pouquinho do teu e tudo mais. E ali surgiu uma oportunidade de ganho financeiro muito mais interessante e num mercado em que eu já gostava demais, que eu sempre quis atuar, que eu já admirava, que eu já olhava com bons olhos para construir o meu patrimônio, a minha renda passiva, que é um outro tema que a gente vai ter aqui hoje, que era o mercado imobiliário. E foi um convite muito bacana que eu recebi do Gustavo na época, isso ali pra mais ou menos setembro de 2022. E a parte financeira. A parte financeira, sem dúvida, foi um ponto central, assim, que eu olhei e falei, cara, aqui dá pra gente crescer forte nesse mercado. E os meninos também queriam uma pessoa mais calejada de mercado, de venda comercial. Então se adaptou bem. Hoje lá dentro do escritório, por exemplo, já tenho funções de coordenação, gerente, líder de equipe. Legal. Em 2023 terminamos ali como líder do ranking de vendas. Então tudo isso encaixou e casou muito bem. Excelente, meu amigo. Então vamos para o nosso tema. Bora. Vamos falar de consórcio. Tá? A maioria... Nós vamos falar de consórcio, né? A gente não divulgou o tema até agora. Mas ficou meio óbvio, né? Consórcio aplicado à arquitetura e construção como uma ferramenta que você pode gerar mais negócios para você mesmo, pessoa, você, para o seu cliente, para o seu escritório, até mesmo para captar clientes. Então nós vamos jogar vários insights na mesa, cabe a você que está ouvindo saber usá-los. Ninguém vai pegar na sua mãozinha e falar, faz assim, tá? Vai ser aplicado aqui e você transforma para sua mente. Boa. Se você não tiver uma mentalidade empreendedora, assiste os outros podcasts que a gente fala sobre mentalidade empreendedora que vai se desenvolver. Vai aprendendo. Boa. Então, Douglão, vamos falar de consórcio primeiro, basicão, tá? Por quê? Isso era a visão que eu tinha, e já te contei isso, né? Sim. O consórcio ele foi banalizado como uma forma ruim de negócio por causa de banco. Perfeito. Isso é fantástico, Acontece. não tem como tirar isso do como é que chama? Do imaginário Sim. do brasileiro. Sim. Os bancos acabaram com a ferramenta do consórcio. O consórcio explica pra gente, o consórcio como ferramenta e depois todas as aplicabilidades focado em construção civil, separado de aplicado para crescimento, alavancagem de patrimônio imobiliário. Legal. Tem como fazer essa distinção? Com certeza. Então tá. Vamos começar pelo ponto seguinte. O que é o consórcio? Muita gente não sabe, mas o consórcio é uma ferramenta genuinamente brasileira. Hoje ela existe em outros países, tem outras denominações e nomes, mas ela é genuinamente brasileira. Ela foi uma ferramenta que foi criada para fazer com que as pessoas, vou falar a palavra aqui, o termo, mas realizassem sonhos. Mas na verdade é conquistar a compra de bens. Porque a todo momento a gente está querendo comprar um bem. Quais são os bens mais difíceis e que a pessoa pensa e planeja para aquisição? Automóvel e imóvel. Ponto. Automóvel um pouco menos, até pelo custo, mas o imóvel, muitas vezes, você vai fazer quantas aquisições na tua vida? Eventualmente 1, 2, 3, durante todo o ciclo da tua vida. Então, a ferramenta consórcio ela nasceu para ser mais uma ferramenta disponível no mercado para tomada de crédito para o ser humano, para a pessoa tomar um crédito para aquisição desse bem.
Que a via de regra sempre era conhecido por ou eu junto e compro à vista, Aham. ou eu vou até um banco e tomo um financiamento, a ferramenta mais conhecida, simulada de todas. Então nasceu o consórcio. E junto com o consórcio nasceram também outros produtos no mercado que foram geralmente institucionalizados pelos bancos. Seguro, previdência, enfim. Só que o banco, por sua natureza, e agora trazendo a conexão que você falou, Guga, tem por finalidade vender o produto que ele tem mais lucro. Vamos lá, a gente tem uma empresa, eu tenho um produto que eu tenho uma margem de R$10, outro que eu tenho de 100. Qual que eu mais gosto de vender? A de 100. Óbvio. É o financiamento para o banco. Só que esses outros, entre aspas, penduricalhos do banco, tem que ser vendido, tem que ser comercializado, é regulamento, é lei, muita gente não sabe, mas o banco tem que vender. E aí entra lá o consórcio, entra lá o seguro, entra lá a previdência, enfim. E aí entra a figura, eu brinco aqui, às vezes a gente arruma uns inimigos, igual vocês falaram, mas do gerente, muitas vezes bancário, falando assim, ô Guga, faz aqui um consórcio comigo aqui, ó, 50 mil, desconta direto na tua conta aqui, 300, 500, 1.000 por mês. E a pessoa é fazendo e joga produto seguro, enfim. Então, nesse arcabouço foi entrando a queimada do produto consórcio, né? E aqui a gente tem que, hoje o trabalho das soluções de investimentos é tentar reverter um pouco essa imagem do produto. E a gente tem feito isso em âmbito nacional, para muita gente que não sabe, as soluções de investimentos hoje, neste atual momento, que a gente está gravando esse podcast, maior escritório em vendas de consórcio do Brasil. Então, nosso escritório não é qualquer escritório. Nosso trabalho é muito hoje modelado, que é o termo gourmet que eu falo para copiar, né? Sim, é muito sim. modelado É isso mesmo. hoje. É isso mesmo. A Né? galera fala modele. É o termo gourmet para copiar, né? Copiar para muita gente, muitos escritórios. E a gente fica muito feliz, não temos problema, não temos com relação a isso. Mas a gente está tentando reverter um pouco esse estigma de um produto que é fantástico. Que, agora, falando o que é o consórcio? Simples. Dinheiro. Crédito para aquisição de bem, ponto. Só que ele é tomado numa ordem que foi invertida do processo de financiamento. A pessoa vai comprar um bem, agora a gente vai falar aqui do imóvel, e aí a gente vai conectar mais fácil agora com o pessoal da arquitetura e design de interiores, que atua nesse nicho também. A pessoa geralmente fala, eu quero comprar um imóvel, aí ela busca o imóvel, aí ela define o preço, o que ela busca, acha o imóvel, aí ela toma o crédito e ela começa a pagar com o imóvel comprado. Ela compra, pega um financiamento e começa a pagar. E está lá morando no imóvel. O consórcio é um processo que subverte a ordem, inverte isso. Você começa a pagar por um bem, por um crédito, você começa a pagar, aguarda o seu processo que a gente chama de contemplação, que é quando você recebe o direito de utilizar esse crédito. Então, quando tem o crédito contemplado, liberado, aí então você vai procurar um imóvel que se encaixa no crédito e na realidade que você está buscando. Seja esse imóvel para um investimento, seja esse imóvel para uma moradia. São os dois perfis de pessoas que a gente mais atende no escritório. O cara que vai consumir, morar, ou o cara que vai usar para investir e alavancar patrimônio. Perfeito, cara. Então, vamos falar agora do primeiro ponto. Eu fazer patrimônio para mim mesmo, né? Ou para a empresa e tudo mais. Focar o consórcio para o meu negócio, para minha pessoa. Quais são as táticas, as opções que existem para isso? Vamos lá. O consórcio, é importante a gente entender o seguinte. Primeiro ponto, tá? Não é um produto perfeito. Não existe, na minha visão, um produto perfeito. E eu também não sou aqui aquele que fala assim, o consórcio é muito melhor do que financiamento. São ferramentas complementares. Eu tenho hoje imóvel que eu já paguei à vista, eu tenho imóvel financiado e eu tenho no meu nome hoje imóvel consórcio. Eu uso as 3 ferramentas para me alavancar. O que a gente tem que entender é qual que encaixa melhor para a tua realidade e necessidade. Financiamento, ele é muito bom se você está com pressa, se você tem uma urgência. Ou se você tem uma oportunidade de negócio. Agora, ou achou a galinha morta. Achou né? uma oportunidade. Financia. Porque às vezes a diferença que você tem só na aquisição estratégica desse imóvel na hora certa. Sim. Mas eu vou pagar uns juros altos. Tudo bem. Depende, você vai vender ele daqui a pouco, você vai alugar ele pelo valor da parcela. Exatamente. Por exemplo, o fato da construção. A construção, por exemplo, se você vai construir para logo já vender, financia. Muito interessante. Você não vai pagar esses juros até o final, você vai pagar por prazo de obra. Tem muita gente que não sabe, mas construção financiada para venda, você só começa a pagar o dinheiro emprestado quando você termina a casa. Então, se você vende a casa na construção, você só pagou o ágio. Entendeu? É baixíssimo, cara. Ferramenta fantástica. Agora, você vai financiar para morar, aí você vai pagar todos os juros dos 30 anos. Aí temos que analisar, exatamente. Aí, nesse momento, pode ser que encaixe, agora respondendo a tua pergunta, a possibilidade do consórcio. Seja para essa formação de patrimônio de consumo, seja para essa formação de patrimônio de médio e longo prazo. Aonde que eu enxergo a melhor finalidade hoje do produto consórcio? Ao meu ver, é o que eu mais gosto de comercializar, onde eu falo assim, cara, isso aqui é fantástico, que é o que eu uso para mim.
Você adquire um consórcio, começa o pagamento dele, num médio e longo prazo. Uma coisa importante aqui, que eu sempre brigo muito nas minhas redes sociais. Se alguém for vender consórcio para você e te falar que tem um prazo certo, garantido de contemplação, fuja. 24 meses contempla. Golpe, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? É inerente ao produto consórcio o planejamento, médio e longo prazo. Não dá pra gente ter previsibilidade se a gente não trabalhar com lance. Depois a gente entra nesse mérito. Você faz uma aquisição de uma carta de crédito e começa o pagamento. E até aqui um ponto que muita gente usa o consórcio como uma forma de guardar dinheiro de maneira forçada, que é uma dificuldade do brasileiro. Que inclusive a ferramenta consórcio ajuda nessa educação financeira, tá? Ajuda você a poupar forçadamente. Putz, esse mês não sobrou nada. Pô, pelo menos eu paguei o consórcio. Guardei no meu fundo lá, no meu fundo imobiliário. Contemplou, vamos pegar essa carta de crédito e vamos alocar ela para algum tipo de ativo imobiliário. O que é um ativo imobiliário? É um bem que te gera renda, rentabilidade. Aqui tem várias modalidades. Você pode comprar um apartamento normal e locar para uma locação tradicional. Você pode comprar uma sala comercial. Você pode fazer uma construção estilo BTS, Build Suite, formatada para uma empresa, estruturada, num contrato. Você pode comprar hoje, por exemplo, um modelo de negócio que a gente adora, que são estúdios, para você fazer locação chamada short stay, por exemplo, o Airbnb, né? Eu agora fiz uma aquisição recente em São Paulo, do lado do Allianz Parque. Fiz o estudo de um bairro bacana, um estúdio legal, vou colocar um consórcio lá, pumba. E a ideia agora é, qual que é a grande sacada do consórcio? Eu só pago ele até ser contemplado. Porque depois que eu sou contemplado e eu tenho o direito do crédito, eu faço uma aquisição imobiliária, a ideia é locar. A própria renda já paga o consórcio. O imóvel que você comprou paga o consórcio. Pagar esse consórcio a partir de agora. E aí, óbvio, isso te livra a caixa para entrar em outro consórcio. Exatamente. Por isso que chama alavancagem patrimonial. Exatamente. Isso é o que a gente chama de efeito alavancagem. E aí muita gente, até agora há pouco estava conversando ali fora, mas qual que é a diferença de fazer isso e, por exemplo, você ir para uma, sei lá, uma corretora de investimentos, uma XP, uma BTG e comprar todo mês lá 2.000, 3.000 em fundo imobiliário? Você não tem esse efeito, que é o efeito alavancagem. Que é você tá pagando uma parcela pequena, 2, 3 mil por mês, e pumba, de repente você ter liberado ali 700 mil, 800 mil, 1 milhão para você comprar 2, 3 estúdios, 2, 3 imóveis para alocar, entendeu? Tem um cliente nosso ali, né? Eu digo nosso porque é um amigo meu que eu te indiquei. Sim. Que ele faz isso, né? Ele tem um valor considerável em fundo de investimentos em imóveis, né? Dentro da XP ou BTG, tanto faz, que dá rendimento mensal para ele de R$1.000. Esses R$1.000 ele tira e paga o consórcio. Então ele usa as duas ferramentas, né? É o que você falou, não tem certo e errado, cara. Você tem que saber usar as ferramentas. Então o dinheiro dele tá lá. É uma liquidez rápida. Se ele precisar, ele vende todas essas ações. Se vai ganhar ou perder, outra coisa. Beleza. Mas o dinheiro vem e ele tá na mão. Exato. E o que rende R$1.000 para ele, ele paga a parcela do consórcio que vai virar um imóvel físico. Exatamente. Cara, é e saber ele tá usar. dobrando ali a situação, às vezes triplicando, dependendo do valor do crédito que você consegue tomar. Né? Exatamente. Aí você vai ver, ele tem, sei lá, 300 mil, só que lá em ações é 300 mil e mais o imóvel que ele está sendo pago pelas ações de lá. Exatamente. Pô, cara, vai ver, ele tem 1 milhão de patrimônio com 300 mil na Até mão. ele ser contemplado, quem está pagando o consórcio dele é os fundos imobiliários, e depois de ser contemplado é o próprio inquilino. É o próprio inquilino. E aí então, ele se ele entra analisar outra friamente, ele não tirou dinheiro do bolso dele. Sim. E é aqui que mora o grande ponto-chave do negócio, né? E o que muita gente não sabe, até muitas vezes o profissional da própria área, é que é uma ferramenta que pode ser uma opção frente ao financiamento. Porque todo mundo geralmente fala, vai comprar imóvel, é à vista ou financiar. Gente, começa a olhar para o consórcio, começa a sugerir. É um produto que o teu cliente vai pagar menos. O teu cliente pagando menos, ele vai ficar agradecido para ti. O teu cliente pagando uma parcela menor num financiamento, no crédito, sobra uma parcela maior para ele comprar mais produtos, fazer um projeto melhor, fazer um projeto melhor dentro da casa dele. Exato. Então a gente tem que ter esse olhar do panorama também, de ajudar, de assessorar. É importante a gente ter esse conhecimento, porque o cliente é aquilo, você sempre tem que oferecer valor para o cliente. Exato. Né? Então o cliente entra na sala de reunião com você tem que observar ele e entender dos assuntos para justamente fazer sugestões. Isso. E isso vai fazer com que o cliente enxergue valor em você. Então, se em algum momento você percebe que ele está com alguma dificuldade, você percebe que ele não vai ter um dinheiro, por exemplo, para finalizar uma etapa do projeto, e ele vai ficar frustrado e ele vai assimilar a sua imagem de arquiteto junto com a frustração dele de não ter concluído a casa. Então, eu falo assim, a gente não é só arquiteto, né? A gente é psicóloga, empresária, solucionador de problema. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Porque a pessoa vai falar assim, por que vocês estão trazendo o assunto consórcio num podcast de arquitetura? Aí eu falo assim, se você não tiver essa visão,
Pra entender o porquê. Do todo. Estuda e desenvolve a tua habilidade, da sua capacidade mental de empreender, né? A mentalidade nós não vamos empreendedora. dar as dicas diretas até terminar o assunto, mas depois a gente dá 3, 4 aplicabilidades ali para quem não conseguiu entender. Exato, mas aqui, gente, a gente tem uma ferramenta valiosa nesse conhecimento dentro do nosso escritório de arquitetura, ok? Perfeito. Fecha parênteses e vamos voltar. E eu acho que são muito casados esses temas. Eu tava vendo essa semana agora, recentemente, até um tema bacana a gente falar rapidinho, mas eu arrematei recentemente aqui em Maringá um imóvel de leilão. E aí agora eu tô formatando esse imóvel para colocar ele para locação. E aí eu tenho que ter um olhar para arquitetura. E aí eu tenho que ter um olhar, que eu acho que a arquitetura trabalha muito bem, que é muito legal, que é público-alvo. Vamos lá, eu arrematei um imóvel numa região aqui em Maringá, que é mais focado em um público de classe C. Então eu tenho que estudar agora o que eu tô colocando nesse imóvel para alocar ele, porque eu fiz essa arrematação financiada, e eu tenho uma parcela X de financiamento e eu preciso fazer ela cobrir com o meu aluguel. E eu preciso entregar agora esse imóvel, esse produto, de uma maneira em que esse meu cliente, mais classe C, e eu tenho que entender a rentabilidade dele, o que ele tem de ganho, o que ele tem de sobra, quanto que ele quer pagar de aluguel, para ver agora o que eu tô formando. Foi um cara agora lá, segunda-feira, ele foi no feriado, para lá medir tudo, os armários que eu quero fazer e tudo mais, para eu deixar formatado, para eu conseguir alugar dentro da minha parcela. Então eu tenho que também ter uma visão genérica. Não é uma visão especialista, pô, o que eu entendo de arquitetura, mas eu entendo de pessoas. E eu entendendo de pessoas, eu entendo que quem vai locar aquele meu imóvel é um perfil X, que tem capacidade de pagamento Y, que eu tenho que preparar o meu imóvel e arquitetar ele para um padrão X. E aí eu tenho também que ter um gasto Y para estar dentro da minha planilha de custo para aquele investimento fazer sentido. O que é completamente diferente do estúdio que eu comprei em São Paulo, que eu vou fazer outro Airbnb. Detalhe, né, só um parênteses rápido. Você pega, às vezes, esse imóvel no prédio que tem outros 50 alugando. Exato. E 50 sem nada dentro. Aí, às vezes, você gasta 10 mil, 15 mil ali, põe um armário aqui ali, você é o primeiro lugar. Exatamente. Então, e é eu consigo subir o meu valor de aluguel. Ele falou uma palavra-chave ali que serve para qualquer negócio. Entenda de pessoas. Exato. Aí você estava falando do de São Paulo. Que é completamente diferente do modelo de negócio que eu estou fazendo em São Paulo. Que eu comprei lá um estúdio. Que esse estúdio eu não vou fazer uma alocação tradicional familiar. Eu vou para um short stay Airbnb. Principalmente no dia do jogo do Palmeiras. Exatamente. Que agora eu já sou palmeirense, agora eu tenho que torcer mais ainda para passar para semifinal, final de Libertadores. Esses dias você não vai alugar, né? Você vai estar lá. Não sei, às vezes, dependendo da diária, até melhor ficar em outro lugar. Você vai pro hotel e o cara fica lá. Dependendo. Agora, show, essas coisas, Taylor Swift, essas coisas, vem tudo pro Brasil agora, se Deus quiser, traz tudo pro Allianz Parque. Pra nós vai ser maravilhoso. Excelente ideia, parabéns. Mas lá, esse estúdio já tem que formatar de uma outra maneira. Lá eu já vou ter que investir mais em arquitetura. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma locação mais premium. Eu tenho que fazer o cara olhar as fotos, igual tá esse estúdio aqui, o cara fala, cara, que lugar gostoso, eu quero estar lá. Eu tenho que deixar lá talher, eu tenho que deixar prato, eu tenho que deixar uma coisa de café, eu posso pôr aquela simples, feia, de 10 conto que você compra em qualquer loja, ou você pode pôr uma estrutura bonita como essa daqui. Não é o que vai locar tá acostumado. Exatamente. Isso vai ser ruim. Aí ele vai pegar outro apartamento. Exatamente. Então lá eu preciso já vender mais uma experiência. Então num imóvel classe C em Maringá, rematado em leilão, preço barato, eu preciso pôr viabilidade, economia, eu preciso pôr financeiro. Já ali eu preciso pôr experiência. Exato. E isso eu vou entendendo de público-alvo, entendendo de pessoas. Sim. Eu sou arquiteto? Não sou, mas eu entendo de negócio. E esse é o ponto. Você entende de negócio, você se dá bem por causa de entender pessoas. Exato. Que as aulas da Denise na nossa imersão são quase todas, né, focado nisso. A gente fala de gestão de processo, gestão de equipe e tudo mais. A pessoa que está lá, o aluno que está lá achando que aquilo é só teoria aplicado para algo que vai rodar, ela não entendeu. Sim. Nós estamos falando de pessoas. Claro. Saber ler equipe, saber ler o processo que vai ser apresentado para o cliente para que a expectativa dele seja gerenciável. Perfeito. É a mesma coisa traduzida para negócio, no nosso caso. Sim. Imóveis para alugar, seja longa data ou curta data, né? Curta estadia. Perfeito. E aí, Douglas, ainda para a gente fechar o assunto... Ô, João, você tava filmando o Douglas quando eu derrubei água aqui, né? Ele denizou, dessa vez aqui não teve filmagem. Da outra, ele caiu da cadeira. A gente é brother, João. Eu caio da cadeira, você não filma. Eu derrubo a água, você não filma. A gente é brother. Pra fechar esse assunto do particular aí, cara, ou da empresa, tá? Repito isso porque às vezes a pessoa pensa que, pô, é só meu dinheiro particular, eu não tenho pra pagar o consórcio. Mas às vezes a empresa pode achar interessante comprar o consórcio. A empresa pode comprar o imóvel e alugar em nome da empresa. Exatamente. Isso é possível. Conversa com o teu contador, veja as possibilidades e tudo mais. Perfeito. Pra gente fechar o assunto da alavancagem patrimonial, tá? Que momento
que você já falou um pouco disso, mas que momento que eu tenho que olhar pra mim e falar, cara, eu tenho dinheiro agora, eu posso comprar esse consórcio, não é garantido que eu vou ser contemplado com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, É um 15 anos, você planejamento. pode ser o último a Sim, ser contemplado. sim, é um Se tiver esse planejamento. azar, parabéns, mas ok. Sim. Quando que eu olho pra isso e falo, isso é uma ferramenta que faz sentido pra mim? Tem um momento certo? Tem dois uma dica momentos. que você daria? Depende muito do perfil, Guga. Primeiro ponto, tem gente que opta em começar os investimentos pelo consórcio. Por quê? É aquele perfil da pessoa que tem dificuldade. O cara ganha bem. Só que é impressionante quanto mesmo a gente ganhando bem, a gente tem capacidade de criar conta. A gente tem capacidade de criar Porque dívida. não é o dívida quanto a ruim. gente ganha, é o quanto a gente gasta, né? Exato. É o quanto sobra. Exato. Então tem muita gente que começa pelo consórcio como maneira de começar a se disciplinar. Fala, nossa, olha só, comecei. Tô todo mês, faz 2 anos, tô pagando aqui, ó, 1.500 por mês e tô pagando. É o meu dinheiro guardado. Exato. Tá. Então tem gente que opta em começar por isso. Então Boa. se você até hoje não investe, mas tá já tendo um fôlego mensal financeiro, você pode começar pelo consórcio. Necessariamente ele não está querendo criar o patrimônio em imóveis, ele está Exato. guardando dinheiro. É até uma ferramenta, como eu disse agora há pouco, de disciplina Excelente. e de start, de começo. Excelente. E querendo ou não, é começando por um dos mercados mais seguros de todos de investimento, que é o imobiliário. Que durante a pandemia foi falado mal, mora de aluguel, não sei o que, e todo mundo já tá voltando Já atrás. tá voltando nesse atrás, viés, né? né? É impressionante. Até os caras que mexem com o mercado de ações são, não, veja bem, não, tem não hora foi que é isso bom. que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, né? Sempre o veja bem. Imóvel nunca é ruim, cara. Nunca Ponto é é ruim. esse. Nunca é Exato. ruim. Então o cara pode começar pelo consórcio. Ou o cara também pode falar assim, pô, agora eu tenho aqui uma constituição bacana, eu tô aqui com capital parado, tô aqui com aplicações, vou diversificar. E aí ele pegar essa rentabilidade passiva que ele tem hoje e começar a diversificar em consórcio imobiliário, começar a fazer algumas cartas de crédito, com o planejamento de contemplou, compro um imóvel, me alavanco, tenho um bem e agora faço esse bem se pagando. Então esses são os 2 extremos legais aí para a pessoa poder olhar e falar por onde que eu começo, por onde que eu caminho. Pra onde eu vou? Agora o produto consórcio ele é muito democrático, tá? Primeiro porque assim, vamos lá, para você tomar um financiamento, você tem uma análise muito criteriosa de crédito, você tem que olhar lá para o que o cara tem de renda comprovada. O banco olha, por exemplo, o que você tem de renda comprovada, e você tem que ter ali um máximo de 30% da tua renda comprovada para você assumir numa parcela de financiamento. Sim. Já o consórcio ele é bem menos burocrático. Ele olha para o teu imposto de renda, ele olha para tua renda comprovada, mas ele também olha para sua movimentação de extrato bancário. Ele também olha para o teu giro mensal financeiro real. Então é muito mais tranquilo você tomar um crédito de Sim. consórcio que tomar um crédito de financiamento. E uma Então- coisa que a gente não falou também, consórcio, ele tem ali de imóveis, né? Sim. Vamos falar desse. Sim. 300 mil. Nós Assim, trabalhamos, ó. na verdade, com cartas até de 150 mil até Ah, 1 até milhão e menos. meio. Até Excelente. menos. Então, E existe também a possibilidade de você migrar, né? Isso é um detalhe legal pra gente falar pra quem não Exatamente. conhece, cara. Explicar que, pô, Exato. apertou. Uhum. Eu posso descer. Em vez de 700 mil, eu posso descer pra O 300. que é legal falar aqui? O consórcio, quando você começa Google, ele não se constitui na prática, oficialmente falando, como uma dívida. O que é uma dívida? É aquela dívida, quando você é contemplado, você pega o dinheiro, compra o imóvel. Agora esse imóvel está em um sistema chamado alienação fiduciária. Está alienado a um banco como administradora. Até a quitação dele, ele pode ser retomado e levado para leilão. Entendeu? Sim. Então ali se constitui como uma dívida. Então quando você financia, imediatamente teu imóvel está financiado, alienado, está em dívida. Já o consórcio não, você começa a pagar e não se constitui como uma dívida. Você pode parar de pagar. Você pode cancelar, vou ter uma perda financeira. Tudo bem, vai. Mas você Não, não, é uma tem uma dívida. dívida Não tem oficial dívida. constituída Parte desse ainda. dinheiro volta pra você. Inclusive, parte do dinheiro volta. Então é uma maneira também de você... Pô, e se tudo der errado? E se... Bom, eu entendo esse pensamento conservador. Eu acho que isso é importante. É vacinado nas pessoas. Entretanto, cara, a gente estudando, fazendo tudo certinho, você seguindo o teu fluxo, você fazendo as coisas certas, você trabalhando... Cara, eu até bati na mesa aqui, graças a Deus, eu sou... Até ouvi agora há pouco um amigo meu falando empreendedor Nutella. Empreendedor Nutella é aquele que não tem aquela história bonita, quebrou, se lascou, não sei o Já quê. quebrei 3, 4 vezes. Eu sou bem sincero, eu talvez seja esse empreendedor Nutella. Eu nunca quebrei, eu nunca passei dificuldade, eu não venho de uma família quebrada, nada disso. Mas, assim, cara, minha vida nos últimos 8, 10 anos, ela é só pra cima, só cresce, só evolui. Linear, né? Linear pra cima. Então, poxa, às vezes a gente fica com tanto receio, tanto medo e não faz as coisas, não toma atitude, não toma decisão. Isso prende a gente crescer e evoluir, né? E só pra finalizar o tema que você falou, Guga, um ponto chave também, eu acho, pro profissional que tá ouvindo a gente aqui, o momento de se olhar pro consórcio também é o seguinte. Eu sempre brinco que o melhor momento para um consórcio é quando você não precisa do consórcio. Por quê? Porque quando o cara vem até mim e fala assim, cara, eu tô precisando comprar um consórcio,
Eu já falo, Ferrou. já passou um pouquinho do time, porque ele já tá querendo o imóvel, ele vai estar com um pouquinho de pressa. A pressa é contrária ao consórcio. Se hoje você pensa que daqui 3, 4, 5, 6 anos você talvez vai ter uma aquisição imobiliária, pensa Faz em o casar, consórcio. faz o consórcio agora. Excelente. Excelente. E a questão do profissional também é, cara, se hoje nesse momento você já está enxergando também que o teu trabalho depende de você diretamente o tempo todo, a tua hora, porque vocês também, o arquiteto, o designer também trabalha com hora. Vende hora. Vende hora, Uhum. assim como o médico, assim como o nutricionista, Uhum. o personal trainer. Sim. E ali, quando a gente está trocando hora por dinheiro, a gente está tendo a nossa renda ativa. É aqui que a gente ganha dinheiro. Exato. Só que ao mesmo tempo, e quanto mais cedo o profissional começar a construir uma coisa chamada renda passiva, Sim. mais tranquilidade e conforto ele vai ter lá na frente. Ele não vai esperar chegar aos 60, 65 anos para falar, pô, agora vem o INSS e salva eu. Cara, não sei nem se eu vou ter INSS. Já não tem, já, irmão. Aí você tem que rezar pra tua filha ficar milionária pra sustentar Aham, você. aham. Aí você não tem nenhuma outra fonte de renda. Aí você tá acostumado ali com um custo de vida de 10 conto e o INSS vem falar, tô 2. Não paga nem o teu plano de saúde. Sim. Exato. Cara, se você não começar a pegar uma partezinha da tua renda ativa hoje e destinar pra construção dessa passiva, lá na frente vai custar caro. Muito. Vai custar caro. Muito, muito. Excelente, Douglas. Agora vamos para a parte aplicável na arquitetura e na construção civil. Saídas do consórcio para construção, seja para eu mesmo Uhum. ou seja para os meus clientes, cara. Legal. O que você enxerga? Eu enxergo o seguinte, provavelmente o arquiteto, atende hoje um arquiteto, ele tem uma carteira de clientes. E uma possibilidade que ele tem é começar a sugerir para os clientes dele, por exemplo, um planejamento de consórcio para uma próxima aquisição. Vou dar um exemplo meu. Eu moro hoje numa casa aqui em Maringá, sou feliz lá, minha casa é quitada, bacana, só que não é uma casa em que eu me enxergo morando daqui 10 anos. Eu quero ir para uma próxima etapa. E pensa num arquiteto premium hoje, consultor, olhando para mim e falando assim, cara, vamos criar um planejamento para daqui 8, 10 anos a gente construir e montar a casa para você morrer lá dentro, pro resto da tua vida? Cara, faz isso através do consórcio. Aí você usa o consórcio para comprar o terreno, construir e adivinha quem que vai vender o projeto dessa casa para ele? Você que está atuando, arquiteto Trouxe uma premium como solução. consultor que trouxe uma solução. Primeiro insight aí, galera. Entendeu? Então você pode atuar dessa maneira ativa, proativa. Falar, cara, você já olhou pro consórcio? Uhum. Você olhar pro teu cliente, você sabe que ele tá num imóvel, num bem, num apartamento pequeno, e o cara tá planejando ter 1, 2, Tá. 3 filhos, ele vai ter que pular essa etapa. Pausa aí. Gatilho mental para quem tá ouvindo saber aplicar isso. Uhum. Quando alguém vira para você numa festa, numa situação e fala: nossa, eu adoro o seu trabalho, daqui 5 anos eu vou te contratar. Opa, Opa, então peraí. Contrata Já já. pensou, já pensou no consórcio? então. Como assim? Se você fizer o consórcio de 1,5 milhão, 2 milhões, que é a casa que você quer fazer daqui a um tempo, Exatamente. porque o consórcio, o dinheiro se atualiza, tá? Exato. A inflação justo. sobe, tudo Uhum. sobe, o dinheiro também, ele se atualiza lá dentro. Exatamente. Já faz o consórcio agora. Daqui 5 anos você vai me contratar, espero estar vivo até lá, se Deus Uhum, quiser. uhum. Você já vai ter o dinheiro na mão. Sim. Nossa, mas que por ideia. O que eu vou Fala ganhar o com Douglas. isso? O cara vai pagar Exatamente. menos. Exato. O cara não vai tomar um financiamento, o cara vai ficar com Por uma quê? parcela menor. O cara vai ficar agradecido a você, o cara vai ter folga financeira Uhum. pra pagar mais no teu projeto e ainda vai lembrar de você falar, cara, obrigado por aquela dica que você me deu lá, porque, Exato. entendeu? Você garantiu o cliente daqui 5 anos, não é só conversa. E outra, ele vai ser contemplado, vai não, né? Não pode garantir. É. Tem grande chance dele ser contemplado em Sim. 5 anos. Exato. Ele estará com o dinheiro na mão. Pode ser que em vez de 5 anos, ele contemple em 3, ele já te contrata antes, não é mais os 5. Exatamente. E o principal, ele vai ter a grana para fazer a obra. E Não ele vai vai ser lembrar aquele de você perrengue. como facilitador ao acesso Exato. ao sonho dele. Um assessor. É. Exato. assessor. Então, não é só um insight, foi uma aplicação, tem outras ideias, Sim. mas na hora que alguém falar de futuro com você, traz pro presente. Perfeito. Douglas, tá aqui o cliente, já vamos garantir. Perfeito. Fala com o Douglas lá, vende consórcio, ou fala com outro que você conhece lá da SI, tanto faz. Uhum. Traz para presente, porque esse cara vai ser extremamente grato a você Exato. pela solução. Tem outro ponto que muita gente não sabe, segundo a possibilidade de aplicabilidade. Acho que essa vai ser mais assim, cara, eu não sabia disso. Eu posso usar o consórcio imobiliário para reforma em imóveis. Muita gente não sabe, mas eu posso. Então, eu posso fazer um consórcio, por exemplo, e usar ele para reformar um bem que eu tenho. Então, você tem lá um cliente que já está, às vezes, num imóvel bacana, que é o imóvel que o cara já construiu, o cara tem lá, sei lá, 38, 40 anos e já está no imóvel que ele pretende finalizar a vida. Beleza, mas como é que eu posso provocar, então, para ter talvez mais um ganho, uma rentabilidade, vender um novo projeto para esse cara? Cara, você já pensou em fazer um consórcio para daqui uns 5 anos a gente usar esse dinheiro dentro da tua casa para fazer uma nova reforma, para ampliar, para melhorar,
para reestruturar, para reorganizar a casa, é outra coisa que você pode oferecer. Dá pra gente pegar esse crédito, pôr dentro do imóvel. Não dá pra pôr o valor integral. A minha casa vale 2 milhões, eu consigo pôr 2 milhões. Não, tem um aspecto técnico aqui. A gente tem um certo limite de recurso interno. Mas você pode. Sim. E aí, quando você oferece isso, às vezes o cara tava pensando em talvez, pô, a casa já tá um pouquinho mais antiga, comprou uma casa já mais antiga que eu preciso mexer e reformar. Oferece o consórcio para ele fazer essa estratégia de reforma no bem. É uma possibilidade também. Mais uma vez, está atuando como assessor, oferecendo uma coisa que o cara não sabia. Até mesmo, Douglas, usar a casa, se você já tiver um imóvel, né, como quitado, Sim. usar ele como garantia do consórcio. Exato. Porque o consórcio é você pegar e comprar um terreno Exato. com aquele dinheiro ou uma casa e o próprio terreno se aliena para que você vai pagar. Perfeito. Você não quer alienar aquele terreno, você quer dinheiro. Uhum. Aliena na tua casa, Sim. dinheiro limpo na tua mão. Perfeito. Então o consórcio também pode virar liquidez. Sim, liquidez Você financeira. aliena no imóvel que você já tem pago. Exato. Não interessa se é teu ou não. Tá aqui, ó, Exato. essa é a minha garantia. Exato. Pô, 1 milhão que você foi contemplado lá, dinheiro na mão. Aí você Exato. compra carro, viaja, faz o que você quiser. É um empréstimo barato. Sim, exatamente. Empréstimo barato. Exatamente. Hoje, se você comparar esse produto no banco, é chamado de home equity. Você pega uma taxa, às vezes, de 1,3% ao mês. O consórcio hoje, nacional, tem uma média de taxa de 1,3% ao ano. Então é uma taxa que você olha e fala, cara... É ponto 1. É. Ponto 1, cara. Entendeu? 0,1. Exatamente. Excelente. Então é uma taxa barata. É uma taxa se você souber trabalhar e dar finalidade para ele. Exato. Voltando então à aplicabilidade. Essa seria a primeira. Quais outras a gente tem aí para A primeira é a da civil? construção planejada, futura, né? A segunda que eu citei da possibilidade da reforma, né? Reforma. A terceira é, porque não, a construção para revenda. Muita gente não sabe, mas você pode usar o consórcio para construir. E não só isso, você pode vender o imóvel com consórcio ativo. Então você usa o recurso, contempla, compra o terreno, constrói e você vende esse imóvel a um valor X mais Y parcelas de tanto. Vocês já devem ter visto, às vezes vocês já viram imóveis anunciados assim. Carro é muito comum ter anunciado aí o LX por aí. Sim. Você olha lá e fala, nossa, Honda Civic, o preço normal dele de mercado, 130. Aí você vê lá o Honda Civic, 60. Você fala, nossa, 60 mil, esse Honda aqui tá errado. É. Mas aí você entra lá, tem mais 70 parcelas de tal. Do Significa consórcio. que está com um consórcio ativo. O imóvel também dá para fazer isso. E aonde que mora a margem de lucro do cara aqui nessa operação? No preço em que ele gastou até construir Aham. e que ele vai vender. E Exato. aqui existe um potencial de alavancagem financeira para o profissional. Isso eu estou falando, seja profissional. Eu não sei se aqui alguém é construtor, incorporador, Não, enfim, mas é algo que a gente Entendeu? tenta colocar, galera. Construir para vender ele mesmo é possível. Exato. Então você pode usar o consórcio também para isso. Sim. Construção e revenda para alavancagem E financeira. aí, eu não sei se eu vou falar bobagem, você me corrija, mas o imóvel que você vai vender com parcelas de consórcio, ele tem um valor de venda mais barato do Sim. que um imóvel que está com parcelas de financiamento. Exato. Porque o financiamento dobra o valor do imóvel, o consórcio não. Né? O Exatamente. consórcio tem a taxa de administração da empresa de consórcio, que nunca vai ser o dobro. E tem outro ponto que muita gente se incomoda, tá? Financiamentos geralmente são tomados prazos de 360 a 420 meses, 30 a 35 É anos. tempo pra caramba. Consórcio, 15 a 18 anos em média. Então também é uma coisa que muita gente olha com bons olhos. Pô, uma coisa é eu pagar algo por 30 anos, outra coisa é eu pagar algo por 15. Sim. Né? E muita gente pergunta, e o consórcio, eu também posso antecipar igual o financiamento? Pode. Apesar de não ser financeiramente tão vantajoso assim, a pessoa pode. Né? Então, pensando do aspecto emocional, e aqui vai uma outra história de mexer com humanos, que acho que isso é importante, acho que o arquiteto tem isso muito vivo também, 90% das decisões que a gente toma, que o cliente toma, que as pessoas tomam, elas na verdade não têm cunho racional, elas têm cunho muito mais emocional. Então, financeiramente compensa antecipar as coisas? Não, mas emocionalmente o cara se sente bem. E quanto antes ele se livra da dívida ali, é muito mais inteligente ele pegar feliz. esse dinheiro, aplicar em algo seguro, para ter Sim. rentabilidade maior e ir pagando as parcelas pelo rendimento dele. sim, matematicamente falando, sim, emocionalmente falando, não é o que a gente vê acontecer. Ele Mas quer se tudo livrar bem. da dívida. Exato. E eu não vejo nada de errado com isso. É igual eu estava tendo essa discussão com um dos nossos mentorandos lá. Se você tem a opção de pagar um negócio em 10 vezes, Sem que à juros. vista e 10 vezes sem juros é o mesmo preço, paga em 10 vezes, cara. Porque você larga esses 10 aplicado, fazendo uma conta sem correção, você tem uma parcela, hoje com juros a 1%, paga pelo seu investimento. Então você está Exatamente. pagando 9 vezes. Exatamente. Você está criando desconto.
Exatamente. Só que ninguém faz essa conta, né? Não. Ah, não, eu tenho dinheiro na mão, não quero a parcela. Eu falei, ô, louco, a parcela é ótima, Parcela cara. é bom, é crédito. E se o banco quebra no E meio do você sabe caminho? o Você que é? perdeu essa dívida. E você sabe qual Inclusive, que é hoje essa a gente visão? não tem mais desconto à vista nas coisas, né? Não, É incrível. parcela 2, é... 3% se Não, tiver. é quando tem, né? Ah, tem desconto? Não, mas dá pra parcelar em 6 vezes. Ah, é sempre então- assim. Pra quem não entendeu a Né? conta, 1.500 aplicado ali a 1% é R$15 por mês. Sim. Se você tem 10 vezes 15 é 150. 150 é uma parcela dos 1.500 que o dinheiro pagou pra você. Exato. E aonde que eu enxergo isso aí vai muito na questão da linha da educação financeira, que acho que é outro macro tema que toda profissão sofre, porque é também algo que não foi ensinado nas escolas, então é uma Sim. dificuldade gigantesca. E é até um perfil de consumo muito diferente, por exemplo, do americano. O americano, tudo que pode, o americano ele é muito mais frio. Ele olha muito mais para as coisas como... A gente tem aqui, nós, latinos, a gente tem muito mais aquele negócio de assim... Ai, aquele carro é meu, é Propriedade. quitado, sou dono. O americano ele é mais frio, fala, velho, é um carro. É um carro. Me serve, ponto. Então o americano ele tem mais essa familiaridade de tomar crédito e comprar tudo parcelado. Já nós não. A gente tem essa tendência de querer acelerar, que tá mais rápido pagar, ser meu, limpar, livrar, enfim, tá tudo bem. Mas aqui o ponto-chave é assim, é o receio da palavra dívida. Eu digo até um pouco Dívida. mais. Sabe uma coisa que me incomoda das pessoas, quando, principalmente construção civil? Fala, você chega na casa pronta e fala, nossa, que casa linda, né? Parabéns e tal. Fala, não é minha, né? É do banco. Eu falei, porra, cara. Não é assim. Como assim, O banco te irmão? deu crédito, Se ele confia em valoriza, você, cara, exato. é minha, cacete, é Exato, minha. Eu é tô minha. pagando ela, mas é minha. Sim. A gente mesmo já se É. fala que é dívida, né? Não é dívida, é dinheiro Então, investido, pô. Aí a questão de dívida é o seguinte, uma coisa é você tomar uma dívida do seguinte, eu fui lá no shopping e comprei um bem supérfluo, qualquer, sei lá, um óculos que eu não precisava. Paguei R$1.000 parcelado em 12 com juros. Aí é dívida. E aí eu fui acumulando um monte de compra dessa no meu cartão e um mês eu atrasei a parcela do cartão. Meu Deus. Meu irmão, isso começa a virar uma dívida. Isso sim é uma dívida. Isso é dívida. Agora, uma dívida boa, a dívida de alavancagem, que é um financiamento, que é um consórcio planejado, que você usa para comprar um imóvel que vai valorizar, um bem para você morar, para você constituir tua família, para você locar, para você fazer renda, para você fazer Airbnb, Isso é isso investimento. não é dívida. Isso é Jamais. investimento. Investimento. Jamais. Exatamente. Excelente, Douglas. E aí, o ponto que eu acho que é o mais legal pra gente usar na construção civil, que acredito que pouquíssima gente faz. Carta contemplada. Legal. Carta contemplada é uma modalidade de negócio no consórcio, só para que a gente entenda, que é o seguinte. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho 2 clientes, o A e o B lá no escritório. O A fez um consórcio planejado, contemplou ele. Só que na hora que ele foi contemplar, ele falou, cara, eu não tenho nenhum plano para usar esse dinheiro agora. Não estou com nenhuma finalidade imobiliária. O nosso escritório vai lá e atua como intermediador e fala, cara, deixa eu recomprar essa tua carta então. Que é uma modalidade de investimento, que é a venda da carta contemplada. Gera um lucro financeiro bem interessante, tá? A gente recompra essa carta e coloca no nosso banco de contempladas. Para que serve esse banco de contempladas? Eu deixo ele quietinho lá comigo até eu encontrar alguém que tem o perfil daí não de investidor, mas de consumidor mais imediato, que está mais com pressa, que precisa comprar aquele imóvel de oportunidade, que precisa fazer uma reforma meio urgente, que precisa de uma operação de crédito mais rápida. E aí eu vou lá e revendo essa carta contemplada. Sim, aqui a gente coloca um ágio, nossa empresa Lógico, também lógico. temos, né, que ganhar dinheiro, colocamos um ágio nessa operação e vendemos a carta contemplada. Então essa venda da carta contemplada é muito vantajosa para quem foi investidor lá, que vendeu a carta e ganhou dinheiro, para o nosso escritório e para quem toma a contemplada. Esse é o Por ponto quê? principal. Porque é um dinheiro mais barato ainda do que o financiamento. Continua E sendo no ato, Uhum. né? Igual financiamento, só Exato. que muito mais barato. é imediato e mais barato, e um prazo menor. Ali você tem uma entrada, então esse é um ponto negativo da carta contemplada. Você tem Sim. que dar uma entrada Sim, para sim, pegar sim, ela. sim. Beleza, mas também não dá para ter tudo, né? Lógico. Eu queria o dinheiro mais barato, sem Sem entrada, entrada imediato e em para 30 ontem. anos. Beleza, calma, né? E sem juros. tá? Exato. Sem juros. Se puder, né? Uhum. Então ali você tem uma entrada, mas você tem aquela capitalização imediata do recurso. Então a carta contemplada também é uma saída, muito ainda também pouco conhecida, que ela sim eu falo, ela é a concorrente direta do financiamento. Uhum. São produtos de celeridade imediata, Uhum. taxas mais altas, mas que pode atender muito bem. A gente fez uma comercialização recente de 2 milhões e 600, um crédito grande de carta contemplada Sim. para uma negociação que a pessoa tinha uma grande oportunidade de negócio. Sim. Poxa, às vezes só o que você vai pagar ali de taxa, de entrada, de ágio, você ganhou na compra de oportunidade. Uhum. Então,
É uma possibilidade muito boa Porque também. ele fala valores aleatórios. 2.600.000, ele tem 30% desse dinheiro e não tem o resto. Uhum. Se ele fosse para financiamento, ele ia pagar o dobro do dinheiro. Exato. Então ele pega essa grana, compra a carta e continua pagando as parcelas. Ele Exatamente. transforma 2.600.000 com 1 milhão mais ou menos que ele tinha na mão e mais Exatamente. parcelas. Exatamente. Então é um excelente negócio. Essa é a abordagem. Porque Essa o é a imóvel vai dar dinheiro para ele. Agora, se for para comprar uma bobagem que não vai rentabilizar, esquece, aí é burrice. Exato. Por exemplo, compensa para carro? Na minha opinião, não. Vai A não ser desvalorizar. que você vá fazer, por exemplo, quando nós temos alguns clientes que constituem frota de Uber. O cara compra carro sim, para locação. sim. Mas aí o cara tá fazendo um Ou negócio. transportadora, né? O cara tem a Transportadora, compra caminhão, e tal. enfim, é outro negócio. Ou é um sonho. A gente não pode precificar sonho também. Também. Então, quer gastar também, dinheiro com sonho, também. Ainda beleza. mais que a gente tá falando de arquiteto que vende muito isso, né? A gente Uhum. trabalha com a visão futura, né? O arquiteto trabalha com a visão do sonho, do projeto. Não tem preço. Não tem preço. Mas se for falar racionalmente ali como ganho de dinheiro ou patrimônio, não pode fazer loucura. Não recomendo. Muito bom, Sr. Douglas. O que mais a gente pode levantar para os arquitetos aqui antes da gente ir para as dicas de usabilidade com o cliente? Cara, eu acho que o ponto-chave aqui do papo é assim, é falar também com o profissional e a pessoa arquiteta. A gente tá falando com o profissional, mas também falar com a pessoa, né? Por que não ponderar e considerar você, arquiteto, a utilização do produto consórcio para você, quanto pessoa física, né? Sim. Porque a gente está falando aqui de uma maneira como assessorar, como vender, como oferecer, como solucionar problemas, como ajudar os clientes. Mas por que não essa pessoa olhar para o consórcio também com uma finalidade de uso para ela constituir o patrimônio dela, para ela comprar imóveis para ela usar os imóveis dela como cases demonstrativos de sucesso de bons projetos, para ela ter dentro dos imóveis dela o próprio laboratório de execução de projeto dela e ao mesmo tempo está constituindo patrimônio, está constituindo renda, É o sonho enfim. de qualquer arquiteto ter uma coisa projetada com o Por seu ele cliente, por ele mesmo, para ele mesmo. Ele Ué, pode fazer isso com consórcio, Nós temos uma carta com vocês lá que ela é focada no nosso escritório. por exemplo. O dia que contemplar, Sim. beleza, vamos fazer a nossa sede. Vou Para dar que eu descapitalizar? uma dica extra aqui, isso pode ser feito pela empresa, pode ser feito pelo PJ, mas eu atendo muitos clientes que têm uma visão muito interessante. O cara tem um negócio, eu tenho um cliente muito grande em Belo Horizonte, dono de um hospital em Belo Horizonte. E a visão dele, ele tem um hospital, ele tem uma clínica, ele tá para abrir outro hospital e quer comprar outro hospital. É um médico muito capitalizado. E a visão dele é, cara, todos os imóveis que tem uma empresa minha, eu, fulano, pessoa física, pro CNPJ. quero eu ser o dono do imóvel. Olha aí, Por quê? Porque ele, pessoa física, compra o imóvel e tá Genial. alocando para pessoa jurídica. genial. E aí o cara tem o domínio da pessoa jurídica, ele sabe o número, ele sabe que não vai atrasar, ele sabe que não vai dar calote, ele sabe a constituição da empresa dele, sabe a solidez das empresas dele. Saber fazer o Vai ter dinheiro ideia. trabalhar para você. Exatamente. Vai ter Basicamente ideia. isso. Exatamente. Cara, não é A à gente toa que tem o cara uma tá carta muito de milionário, né? E a gente tem uma carta de crédito para um negócio também, né? Que Tem. a gente pretende fazer um negócio futuro Tem. e que não temos pressa. Quando sair, Tá vai. lá, quando sair, vai. Exatamente. É uma coisa, por exemplo, eu tô planejando fazer hoje pra mim lá na minha academia. Voltando lá à história da academia, Uhum. hoje o imóvel onde está a minha academia, hoje, ele é alugado. E essa é uma coisa que me incomoda. Essa é uma coisa que eu quero fazer. Que eu tô mirando fazer. Eu não sei qual vai ser o caminho que eu vou... Mas já faz uns 6, 7 meses que eu tô montando um plano. Eu não sei se eu vou comprar um consórcio para construir do zero um outro lugar e eu levo meu tatame para lá, ou se eu tento dar uma cartada no imóvel onde Comprar está ali, hoje. boa. Enfim, mas já faz 6, 7 meses que eu me tiro um pouco o sono disso. Entendi. Se você precisar de projeto, tem um eu escritório sei. bom pra te indicar. Tô ciente. Muito bom, cara, muito bom. Douglão, tem aí como tirar 3, 4 dicas diretas de como o arquiteto ou a pessoa física transformar o consórcio em ganho de dinheiro, Uhum. alavancagem patrimonial, Sim. solução para o cliente, aplicabilidade. Porque tem muita gente, cara, que tem a dificuldade de pegar o insight, Uhum. que a gente já falou aqui, Sim. e tá, mas qual que é o gatilho? A pessoa tem que falar o que para mim para eu saber usar, entendeu? Mastigar isso. Perfeito. Mastigar para que isso torne mais prático ainda. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, pessoa física, direto, é considere o uso do consórcio como uma pessoa física para você fazer seus investimentos e aumentar teu patrimônio, constituir a tua vida, começar a construir tua renda passiva. Não espera chegar lá pelos 45, 50, 53 anos e começar a sentir a fadiga do trabalho para falar, putz, agora eu preciso pensar na minha aposentadoria. Vou fazer Começa a olhar consórcio agora. Você Começa a vai olhar tá bem desde já, cansado. né? Uhum. Então começa a olhar a partir de já para esse produto como uma finalidade para você constituir para você
o teu patrimônio, uma nova fonte de renda passiva, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, pessoa física. Pessoa jurídica, comece a olhar para o produto consórcio como mais uma ferramenta que você pode ter para oferecer para os seus clientes, para os seus colegas, para os seus parceiros, para você falar assim, cara, olha para isso e se tornar proativo, mentalidade empreendedora, de você oferecer às vezes uma solução que não é direta tua, mas que vai te agregar em termos de reconhecimento, de credibilidade, de visão de negócio. Pô, eu não sou arquiteto, mas eu já recomendei muitas vezes que a pessoa fizesse determinados projetos arquitetônicos para resolver coisas. Sim. E eu não sou arquiteto, Sim, né? sim. E aqui vai um gap, uma possibilidade que é, às vezes você pode estar aí, não sei, um arquiteto da cidade, interior de São Paulo. Às vezes você quer ter também um ganho direto disso, por que não? Procura algum escritório que comercializa consórcio na tua cidade, eventualmente me manda uma mensagem, a gente tem planos, por exemplo, de potencial de remuneração. Excelente. É uma possibilidade, você Excelente. pode também ter um ganho direto, não é o teu Sim. produto direto, mas você indica, a gente fecha negócio, a gente remunera, a gente Sim. tem parceiros e tá tudo bem. Excelente. Isso é um agradecimento, não é um... O produto não vai ficar mais caro por causa dessa indicação. Exato, exato. A taxa que a gente vai receber, ou a remuneração, não tem nada mais, não tem extra, não vai mexer. Eu não vou vai aumentar a prejudicar taxa o do cliente. cliente. Exato. Exatamente. Se o cliente for sozinho ou pela indicação, o preço Eu vou é o mesmo. dividir a minha comissão Mas com porque você. não existe desconto em consórcio, Exato, né, cara? não Ele vai existe, dividir vem a comissão como se você estabelecido. fosse um vendedor dentro da sua empresa, que você, né? Exato, exato. Que é ele se tornou um assessor de contatos, né? Sim. Então, procura a gente, procura um escritório, por exemplo, você pode ter um ganho nisso. Pô, eu gostei, achei interessante, o produto faz sentido. Pô, eu queria também. Pô, vamos lá, vamos atender a... Todo mundo quer ganhar um dinheirinho. Lógico, caramba. A gente tá aqui assistindo, estudando pra quê? Né? Todo mundo quer ganhar um dinheirinho. Então, peça também, Faz essa por que não? parceria, Faz essa aberta parceria. essa parceria. Busca Não essa é parceria. ilegal, não tem Porque problema o nenhum. importante Nada, aqui nada. é dizer, isso não vai lesar o cliente, ele divide Zero. a comissão dele Isso. com você. E não o é cliente- ilegal que nem vamos falar de corretor de imóveis. Se você faz isso com corretor de imóveis, isso é legal. O Cresce não permite. Perfeito. Você tem que ser corretor de imóveis. No Perfeito. caso de vocês, não tem nada que torne isso ilegal. Nada. Zero. Excelente. Zero. Excelente. Entendeu? É um negócio. Por que é não também uma ter esse troca, produto para poder oferecer, entendeu? É uma É uma troca possibilidade. mercantilista. Exato. Então acho que esses seriam 3 conselhos, assim, 2 PJ, né, 2 pessoas jurídicas e uma pessoa física, da pessoa olhar para o produto consórcio e falar assim, cara, tá aqui mais um produto que eu posso ter conhecimento, posso buscar rentabilizar, posso buscar ter dele algum tipo de fruto para a minha atuação profissional. Muito bom, meu caro. Douglão, obrigado, cara, pelo seu agradeço. tempo, pelo seu conhecimento. Obrigado pelas dicas, né? Pelas palavras. Pergunta antes, Denise, ou Instagram e tudo mais antes? Eu acho que Instagram. Instagram. Então, como é que a galera que quer aprender mais, eu sei que você tem vídeos espetaculares no seu Instagram, seus stories são muito legais, eu aprendo muito assistindo eles. Por mais que você ache que eu não assisto, eu assisto. Peguei dicas muito boas lá em sites Igual muito o bons. nosso canal, nosso podcast aqui. Exatamente. 2.000 visualizações únicas por IP. Uhum. Depois você vai lá, tem 19.000 visualizações. O cara Ou tá seja, voltando pra estudar. Tem uma galera que tá assistindo o Ótimo vídeo sinal. 5, 6 Ótimo vezes sinal. e Legal. só que não deixa curtida, Não curte, não não deixa não os comenta. comentários. Não precisa ficar com vergonha, gente. Não precisa Não ficar cai com o dedo, vergonha. né? Não cai o dedo. Agregar o trabalho do outro. Douglão, seu Instagram. Estamos assistindo aqui no YouTube, então eu tenho aqui o meu canal do YouTube também, bem pode lembrado, pesquisar também é aí, bom. Douglas Ogawa Consórcios, tem alguns vídeos, a gente produz material para lá, eu gosto de produzir material para o YouTube. Ogawa também. com W. Ogawa com W, O-G-A-W-A. E o meu Instagram é @DouglasOgawa, O-G-A-W-A também. Tem lá, eu também sou bem ativo nas redes sociais, gostaria de ser mais, mas tento ser o máximo ativo nas redes sociais. Faço lá caixinha de perguntas, enfim, faço meu tráfego pago, sempre busco uma demanda e procuro ajudar. E um ponto central, assim, quem precisar de ideias, quer conversar, quer me mandar uma mensagem, quer falar alguma coisa também do podcast, enfim, sou super aberto, respondo todos os meus directs, geralmente sou eu mesmo que respondo todas as mensagens que chegam, não sou cara de ego, vaidade nem nada, então se eu puder contribuir e ajudar, se eu conseguir hoje contribuir e ajudar com alguém aqui, já fiz minha parte, já fiquei bem feliz e agradeço muito o convite de vocês por isso. Legal. Muito bom, meu querido. Denise, pergunte a ele. Douglas, Ixi. como você quer ser lembrado? Chegou aos seus 80 anos de idade, como Douglas quer ser lembrado?
Caraca, essa pergunta é, Bom, né? É boa essa pergunta, afinal. É uma matadora, né? É melhor do que quem é você. Eu tô num momento muito ímpar da minha vida, que é agora... Eu vou até tá falando, a gente tá entre o gravar e eu tô num momento muito... Você está da num hiato. Eu tô hiato entre a chegada da minha filha, minha esposa tá grávida e minha filha tá Pode pra ser nascer. que nesse momento que estão te assistindo você já Então, é pai, né? talvez, Que já nasceu. eu nem sei, tá aqui, tem que estar Ou ligeiro. não, Exato. não sabemos. Exato. Mas eu acho que quando a tua filha nasce, quando você tem filhos, a vida ressignifica, muda muito. Então Exato. hoje, eu sempre pensei muito em trabalho, tá? Eu penso isso, eu acho que assim, como ser lembrado. Um pai de família que fez de tudo para garantir a tranquilidade e a felicidade da sua família. Acho que esse é o ponto-chave. E que honrou o pai e mãe, que é uma coisa que eu sempre defendi muito. Isso é uma coisa que assim, eu tenho muito... Tenho meus pais, meu pai e minha mãe são muito próximos a mim, me educaram e me criaram muito bem. Eu vou tentar passar isso para os meus filhos, pretendo passar isso para os meus filhos. E essa questão de gerou tranquilidade, estabilidade para a família é a preocupação que sempre tive com negócio e trabalhos de poder ter deixado para minha família um ambiente tranquilo de crescimento, de vivência e feliz, né? Então, acho que isso é a maneira como eu pretendo ser lembrado. Fora isso, sinceramente, falar, eu quero ser lembrado como o maior empresário de... Cara, balela, besteira, eu sei do meu mundo, eu sei da minha realidade, eu prefiro ser muito, muito, muito pra minha pequena família Aqui, do que família, ser... seu núcleo, né? Exato. Eu gosto muito dessa pergunta no final, porque é bem o que você falou, é profunda Sim. e a gente não pensa muito Exato. e norteia o daqui pra frente. Exatamente. O que você vai fazer a partir de hoje, à tarde, Exato. pra que você seja lembrado por isso sem daqui dúvida. Exato. Sem dúvida. alguns Questionador, anos. é boa. Muito Né? boa. É isso aí. Muito bom, meu obrigada, amigo. Douglas. Obrigado, gente. Eu que Eu agradeço. aprendi Espero ter bastante conseguido porque contribuir. tem muitas dessas coisas que eu não sabia. Eu não sabia da questão da reforma Legal. que vocês comentaram aí. Também não tinha me atinado para essa questão do negócio, do próprio negócio, que é o que possibilita o consórcio. O imóvel Inclusive, pagar a parcela, né? Sim. inclusive já fiquei aqui, ó, eu fiquei anotando, gente. Eu tenho uma coisa que assim, quando eu tô num assunto técnico, sabe? A minha forma de raciocínio é essa aqui, ó. Isso aqui, e eu tô aqui raciocinando. Explica Eu já falei. o que é isso aqui, porque a galera não tá vendo. Gente, Ela não, tá é que você não desenhando, vê. Eu ela estou tá desenhando Vai lá. aqui. Criando Toda vez- cadeira pra knock-knock. Criando uma cadeira pra knock-knock. Mas por incrível que pareça, o meu cérebro ele funciona desse jeito, sabe? Eu já tava aqui, cara, eu tenho um financiamento e se eu trocar se eu fizer um consórcio, É eu isso, vou isso é uma coisa que a gente não falou, né? porque assim, uma ó, porque possibilidade. isso, porque assim, é isso que a gente queria deixar até de insight para as pessoas, né? Porque não é exatamente o que fala aqui, mas é como você vai pegar essa informação e trabalhar com a tua realidade. Exato. Então, eu já projetei um apartamento para mim pensando em Airbnb, sabe? Por exemplo. E que temporariamente estou morando lá e aí eu já tava aqui. Talvez já seja a hora de eu sair do apartamento, já colocar no Airbnb, já criar uma carta e começar a pagar. Sabe assim, eu já tô aqui, ó. Sim. Isso pro meu pessoal, né? Sim. Isso Perfeito. pro meu É o que a pessoal. gente fala de transformar um insight em solução pra você ou pra Exatamente. terceiros. Né? Exatamente. Muito bom, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo, Eu que obrigado pelos agradeço. ensinamentos. Espero ter conseguido Quem quiser contribuir. aprender mais, Douglas Ogawa, OGAWA. Vê lá no Insta, no YouTube. Mande mensagem, pergunta, faça parceria. O Douglas tá aí, Estamos acessível pra abertos. Sim. tudo. Parabéns Dogão, pelo trabalho de vocês, do Fora do Cubo, da Arquitetura ao Cubo, e obrigado pela oportunidade. eu que agradeço, Nós cara. agradecemos. Valeu. Até mais, gente. Lembrando, curte, compartilha, manda pro amigo, Não critica, esquece. xinga, Joinha. faz o que você quiser, mas ajuda a gente a chegar em mais gente. Boa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.